Aleluia. Vamos à meditação da palavra. Bendito seja Deus. Hoje no culto de missão nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, para a glória do Senhor. Aleluia. Aqui no livro de Marcos 16, versos 15, o texto que vem de encontro à palavra do Senhor nessa noite, é um texto que foi falado, que foi lido há 2000 anos passados. Marcos 16, 15. Mas é tão atual, porque enquanto não se cumprir isso, Jesus não volta. Aqui diz assim no versos 15 do capítulo 16 do livro de São Marcos: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse primeiro texto de 3 que nós separamos para essa leitura começa com a comissão. Comissão é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para um propósito. Há várias entidades associativas, dentre elas a Igreja do Senhor Jesus, que diz sobre esse ajuntamento de vidas, de almas, para anunciar o reino de Deus. Os discípulos haviam andado com Jesus durante 3 anos e meio, e eles aprenderam com o exemplo do Mestre. Tudo que Jesus falava, ele fazia. Tudo que Jesus ensinava, ele cumpria. E tudo aquilo que ele orava pelas pessoas enfermas e os milagres aconteciam, os discípulos, que ainda não eram apóstolos, eles viam e se entendiam que o poder que Jesus possuía estava no meio dos homens, porque Jesus havia descido do céu. Todos os outros profetas do passado nasceram de pai e mãe. Jesus também nasceu de pai e de mãe. Deus é o seu pai, e a Maria, que foi a genitora dele, foi o meio de transporte para que ele chegasse a essa terra. Os outros profetas do passado, eles cometiam muitos erros, muitas falhas. Eles, ao mesmo tempo que estavam orando e Deus enviava fogo dos céus, ao mesmo tempo que eles oravam e Deus manifestava o seu poder, fazia o céu não derramar a chuva, e depois de um tempo ele orava de novo e o céu derramava a água que abençoa a vida de toda a terra. Mas quando ele se sentiu ameaçado, ele simplesmente fugiu, com medo de ser morto. E isso é considerado no meio cristão e no meio judeu daquele tempo uma pessoa de renome, um servo de Deus, um profeta de Deus chamado Elias. Ao mesmo tempo que ele orou
e fez fogo descer do céu e queimou o holocausto que estava todo molhado. Quando ele se sentiu ameaçado, ele fugiu para o deserto e se escondeu numa caverna. Porém, como estava escrito no Antigo Testamento, e era de conhecimento público esses sinais, estas palavras dos antigos profetas, quando Jesus chega e reúne a eles, primeiro ele ensina, primeiro ele mostra, primeiro ele faz para poder as pessoas aprenderem. E quando chega no final da sua vida, da sua jornada entre os homens, ele reúne os seus discípulos e diz para eles: olha, está chegando o meu tempo, e depois que eu for, vocês terão que dar encaminhamento a essa obra. Nada, absolutamente nada se comparava àquilo que eles estavam vivendo. De tudo que eles vivessem, do bom, do melhor, nada estava se comparando àqueles 3 anos e meio ao lado do Mestre, ao lado de Jesus. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles viram Jesus curar os enfermos. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus fazer algo inexplicável, algo inimaginável. E então eles aprenderam, mas ainda não estavam preparados para assumir o seu posto. Quando eles recebem essa ordenança, Jesus está dizendo para eles: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E naquele tempo se perguntava entre eles: como é que nós vamos sair daqui? Nós não temos dinheiro, nós não temos transporte, nós não temos condições mínimas para poder sair evangelizando o mundo. Mas quando Deus quer fazer a sua obra, Ele prepara tudo antes, e Ele te dá ferramentas, Ele te dá condições, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para poder cumprir o seu chamado. Porque hoje você é um dos discípulos de Jesus, na atualidade, que tem essa missão de falar da palavra de Deus em ocasião oportuna a toda criatura, a toda pessoa que você vê que ainda não conhece e não obedece a palavra de Deus, seja através de uma leitura, seja através de uma oração, seja através de um telefonema, seja através de uma carta, seja através de uma maneira, uma visita, seja através de um panfleto, seja através de um jornal. Há sempre uma oportunidade que você tem de falar do amor de Deus a toda a criatura. Então o trabalho de missão é esse. Quem pratica o trabalho de missão, ele é comissionado para isso. Quando ele chega na frente de batalha, os primeiros demônios que enfrenta são eles, são os discípulos, são os comissionados. Os primeiros endemoniados que ele tem que orar para Deus libertar, é ele que vai à frente. E ele tem que ser revestido do poder dos céus. Não adianta ir um curioso, não adianta ir alguém que imagina que tem poder, não. Ele tem que ir ungido pelo poder do Espírito Santo. Então, na primeira oportunidade que Jesus tem para dizer a eles, ele fala assim: vocês terão que ir. Mas como é que nós vamos nas mãos? Como é que nós vamos, Senhor, se nós não podemos aumentar, a crescer um fio do nosso cabelo? Aí Jesus chega em Mateus 28, no versos 18 ao 20, e ele diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisava que eles fossem revestidos de poder.
eles não poderiam ir como eles estavam. Então Jesus morre, e ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscitando ao terceiro dia, ele tem o seu primeiro encontro com os discípulos. Ele encontra eles na praia. Ele encontra eles, talvez pescando, certamente pescando. Mas ele preparou para que eles tivessem um encontro. E quando eles chegaram à praia, encontraram peixe frito. E ali Jesus se mostrou a eles. Olha, eu estou vivo. Eu disse para vocês cumprirem o chamado, cumprir a comissão. Talvez vocês assim não podiam entender porque eu ainda não havia preparado tudo. Era a primeira etapa. Então, como eu disse para vocês virem me encontrar e vocês vieram, aqui estou dizendo a vocês que para que vocês possam fazer isso, o que vai acontecer? Exatamente isso. 18 diz assim: e chegando Jesus falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, quer dizer que ele tinha a autoridade do Pai, ele tinha a autoridade divina para poder chegar na terra e fazer aquilo que tinha que ser feito. E se ele tinha o poder, ele poderia transferir esse poder aos seus discípulos. Ele poderia, a sua virtude, a sua unção, a mulher do fluxo de sangue, ela toca na veste de Jesus e ele fala assim: quem é que me tocou? E a multidão estava ali, os seus discípulos estavam ali. Senhor, como é que o Senhor pode perguntar se alguém te tocou, se está cheio, rodeado de pessoas e todos querem tocar em ti? Mas ele chega e diz: olha, alguém me tocou diferente, me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu o poder. E a mulher não pôde se esconder mais, porque a alegria dela era tanta, porque fazia 12 anos que ela estava escrava de uma hemorragia que não cessava. Havia procurado os melhores médicos, havia gastado todo o seu dinheiro e já não tinha mais nada que ser feito. Esperar a morte, esperar o dia em que ela fosse morrer seca, anêmica. Mas naquele dia saiu virtude e poder de Jesus e aquela mulher foi curada. E Jesus disse para ela: olha filha, vai porque foi a tua fé que te salvou. Para que você possa divulgar a palavra do Senhor para as pessoas, primeiro é necessário que você tenha fé naquilo que você está dizendo. Primeiro é necessário com que você acredite que aquilo que você está dizendo é aquilo que está escrito na palavra, e essa palavra ela não fica simplesmente ali dentro, ela sai para fora. E quando ela sai para fora, ela atinge a vida das pessoas. As pessoas vão olhar em você e vão falar assim: aquele lá é um homem de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus. Pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, pela palavra que você diz, pelo testemunho que você dá. Você, quando vê o problema, quando vê a dificuldade, você diz: para isso aí tem resposta, para isso aí tem solução, para isso aí Jesus está operando e operante. Se você também acreditar como eu acreditei, você também vai ser atingido por essa unção, por essa virtude, por esse poder. Então, quando ele diz para a mulher a fé dela que salvou, aquela mulher não ficou escondida no meio das pessoas, dentro da sua casa, não. Ela foi e falou: olha, eu fui curada. E a Bíblia diz que ela era muito conhecida, porque ela havia passado por todos os médicos, por todas as pessoas que tinham uma resposta para ela, ela tinha procurado, mas não havia encontrado. E ela, sabendo que não podia se esconder mais, ela vai e diz para Jesus que ela quem tocou nele. E o seu testemunho se tornou grande entre a multidão, porque era isso que as pessoas queriam de Jesus, era isso que as pessoas procuravam em Jesus,
uma resposta para a sua maior dificuldade. Elas estavam cansadas da religiosidade, elas estavam cansadas dos discursos que não tinham virtude, não tinham poder, não tinham unção. Elas estavam cansadas do lenga-lenga. Mas então elas encontraram em Cristo. E Jesus, quando ressuscita e encontra os seus discípulos na praia, ele diz: olha, aqui agora não estão todos, mas eu preciso me mostrar a vocês todos. Para que vocês possam dar testemunho de mim, é necessário com que eu transfira essa unção, transfira esse poder, transfira essa virtude que eu tenho para vocês. Porque até então eles eram alunos da escola bíblica de Jesus. Eles acompanhavam o mestre aonde ele ia, porém eles ainda não haviam sido revestidos de poder. E precisava-se, para que eles dessem continuidade, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que eles fossem revestidos da unção e da virtude. Então ele ensina que o poder que foi dado a ele queria passar para eles. E aí nós chegamos aqui no livro de Atos, no capítulo 1, aleluia, no versos 1. E quando nós chegamos aqui, nós vemos mais uma obra de Deus na vida dos discípulos. Atos capítulo 1, versos 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado à altura, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Glorificado seja Deus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Glória ao nome dele. Bendito fara lá na Shesbaia. Oh, maravilhoso. Aqui, depois de 40 dias da morte e ressurreição de Cristo, esse foi o último encontro que ele teve com a galera dos seus discípulos, com aquelas pessoas que desde que ele saiu chamando, lá no primeiro momento, ele é batizado por João Batista, as pessoas veem o Espírito Santo descer sobre ele, ele é enviado ao deserto, e durante 40 dias ele passa pela maior provação da sua vida entre os homens, enfrentar o diabo cara a cara. A força do inimigo veio sobre ele no momento em que ele estava fraco fisicamente, ele estava sem comer, mas espiritualmente Jesus estava cheio. Por isso que o jejum é importante na vida do crente, na vida do cristão. O jejum não é apenas abstinência de alimentos, não é só você ficar sem comer, porque se for para isso, muitas pessoas fazem jejuns prolongados, só para não ganhar peso, só para não ser gordo, para não ser obeso. Mas o jejum espiritual, ele te traz uma condição maior, vinda do céu, vinda do poder de Deus sobre a sua vida. E quando você ora no início do jejum e no final do jejum, quando você entrega, aquele revestimento do céu vem sobre a sua vida. E por mais fraco que a pessoa esteja, ela se fortalece na presença de Deus. Então Jesus fisicamente ele estava esquálido, ele estava fraco, mas espiritualmente ele estava forte, espiritualmente ele estava bombando, espiritualmente ele estava determinado a vencer aquela prova. A Bíblia diz que quando
Pela terceira vez, Satanás o tenta, Jesus o vence. Frente a frente. E aquele espírito maligno, o Lúcifer, o rei, príncipe dos demônios, se afasta dele. E fica esperando a ocasião oportuna para tentar voltar, para fazer Jesus desistir da sua caminhada. Mas aí ele sai daquele jejum, ele sai daquele deserto, faz a sua primeira refeição. E quando ele faz a sua primeira refeição, a força física volta. E aí ele sai procurando aqueles que o hão de seguir no ministério. Ele encontra Lucas, ele encontra Mateus, ele encontra Marcos, ele encontra João, ele encontra Pedro, ele encontra uma gama de pessoas que só nele chamar as pessoas o acompanharam, porque a expectativa que elas tinham, elas depositaram naquela pessoa e eles não se arrependeram. Por isso que você pode estar aqui hoje, reunidos nessa casa. Você que está pela internet, você pode acompanhar esta mensagem, porque aqueles homens foram separados para serem missionários num futuro. Então, quando Jesus está se despedindo depois de 40 dias, ele diz assim: olha, eu estou indo para o céu, estou voltando para a casa do Pai. Tomé me tocou na minha ferida do lado e me tocou na ferida das minhas mãos, e por isso ele creu, por isso ele acreditou. Os outros ficaram assustados quando me viram ressuscitado. Outros, quando me viram, não me reconheceram e se surpreenderam quando eu me revelei. Mas a alegria de vocês foi muito grande, porque aquilo que eu disse que eu iria fazer, eu fiz. Estou aqui ressuscitado e vou voltar para o céu. Vou voltar para a presença do Pai. E vocês vão de ser a grande comissão que vai dar continuidade a esse trabalho. Só que eu vou dizer a vocês o seguinte: 500 me viram ressuscitado. E esses 500 eu quero que fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder que me foi dado pelo Pai nos céus e na terra, daqui um tempo vai ser passado para vocês darem continuidade a esse trabalho que eu iniciei. Em eles, estando ali, ouvindo o Mestre, desses 500 que viram ele ressuscitado, 120 guerreiros, 120 pessoas de fé, 120 pessoas que não trocaram Jesus por nada. Talvez os outros 380 voltou para cuidar da sua terra, voltou para cuidar da sua família, voltou para cuidar dos seus negócios, e não prevaleceram, e não permaneceram, e não perseveraram em oração. Não ficaram ali em Jerusalém aguardando o poder do alto. Mas aqueles 120 homens e mulheres de Deus, eu digo de Deus, eles ficaram. E quando aconteceu deles estarem todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 7 da noite, reunidos no cenáculo, praticamente eles estavam morando ali. A oração começou. A oração começou, o culto começou. Então se cantava os louvores, se fazia a oração, se fazia a leitura da palavra. E aí começavam os cânticos. E aqueles cânticos eram cânticos avivados, cânticos espirituais. Aleluia!
Glorificado seja Deus. E quando aqueles cânticos começaram, as pessoas começaram a pular aqui, começaram a pular ali, começaram a gritar aqui, começaram a gritar ali. De repente, o fogo do céu, como um vento impetuoso, como um poder transdimensional, atingiu aquela casa. E atingindo aquela casa, aquelas vidas foram cheias do Espírito Santo. E nessa noite, Deus quer alimentar a sua vida, quer alimentar a sua alma, quer alimentar o teu espírito, com essa mesma virtude que desceu sobre os discípulos. Naquele cenáculo, naquele espaço que eles se encontravam, a glória de Deus atingiu aquelas vidas. Aquelas vidas foram preenchidas pela unção e virtude do Espírito Santo. E eles glorificavam a Deus, não nas suas próprias línguas, mas em línguas alternadas. Nós chamamos de línguas estranhas, porque no meio pentecostal, muitos não entendem a oração que se faz, mas sabem que estão glorificando ao Senhor. Quem entende a língua através da interpretação, ou através de ser uma pessoa de uma outra nação, reconhece naquela língua que está sendo dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a virtude, toda a unção, tudo aquilo que a pessoa tem está sendo dada ao Senhor. Por isso nós damos glória, por isso nós damos graças, por isso nós damos aleluia ao Senhor, porque Ele foi aonde nós estávamos, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá no dia da nossa viagem, lá na nossa escola. Jesus foi lá, aonde a gente estava, e a gente nem esperava encontrar com Ele, mas não somos nós que encontramos com Ele, não. É Ele que vem de encontro a nós, porque Ele quer fazer de nós novas pessoas, novas criaturas. Ele quer fazer de nós algo novo. Glorificado seja Deus. E quando essas pessoas começaram a orar e o Espírito do Senhor desceu sobre elas, a Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro, o apóstolo, que havia se tornado naquele dia, naquele instante, é como você chegar aqui e ser consagrado ao ministério. Primeiro você vai ser um cooperador da obra de Deus, depois você vai ser um diácono, depois você vai ser um presbítero, depois você vai ser um evangelista e você vai chegar ao pastorado. Isso aí pode significar na sua vida a diferença entre ser alguém e não ser ninguém. Você vai ser separado para o missionário, como missionário da obra de Deus, para fazer missão. O chamado, ele é confirmado pelo homem, mas o chamado vem de Deus. Alguém que estiver duvidando da sua chamada, não dê atenção a ela, porque somente você e Deus sabe o que você passou para estar aqui à frente desse trabalho, estar junto desse trabalho. Então não desista, não pare, não deixe com que nada te impeça de fazer missão, a tempo e fora de tempo. Primeiro discurso de Pedro, 8.000 almas. Entre o primeiro e o segundo discurso, 8.000 almas entenderam a mensagem do Evangelho. Não porque Pedro falava bonito, pelo contrário, Pedro era um homem de palavras duras, de um português como o meu. Muitas das vezes saía errado, mas a unção era tanta, a glória de Deus era tanta, que foi varrendo, além daquele cenáculo, foi varrendo aquele bairro, foi varrendo aquela cidade, foi penetrando em cada vida, em cada alma, em cada coração. Homens e mulheres acreditaram naquela mensagem, porque Deus confirmou no coração das pessoas
aquilo que a palavra dizia através de Jesus. Então a igreja se forma, a igreja se estabelece. E estava muito bom, estava muito gostoso, estava muito tranquilo. Mas o evangelho precisava ser pregado no mundo inteiro. Então Deus prepara uma perseguição contra os cristãos, que eles tiveram que fugir, sair de Jerusalém, ir para Samaria, passar pela Judeia, ir para Roma, ir para a Grécia, ir para todos os lugares. E em 1911, 1910, 1911, chegou no Brasil esse movimento pentecostal, aleluia. Agradecemos ao Senhor por fazermos parte dessa igreja. Agradecemos ao Senhor por fazermos parte desse povo que vai morar no céu. Glórias e glórias ao nome dele. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração para Deus, então ele se manifesta na nossa vida. Glorificado seja Deus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração. Agradecer ao Senhor por essa noite, porque estamos aqui pela sua graça, pela sua misericórdia. Santo, santo és tu, ó Deus, glorificado seja Deus. Glória ao nome de Jesus, bendito seja Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, Senhor, estamos aqui com estas portas abertas, não porque eu tenho, Senhor, condições financeiras para isso, mas a minha confiança sempre foi de que se eu desse o primeiro passo, se eu fizesse a minha parte, o Senhor honraria com a sua parte. Porque, meu Deus, eu não prego o evangelho por dinheiro, eu não prego o evangelho, Senhor, por vaidade, não anuncio a palavra do Senhor de forma que eu venha tirar vantagem de alguma forma, mas eu prego a sua palavra porque, meu Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me amou primeiro de tudo, e a forma que eu tenho de te agradecer é levar essa palavra a toda criatura. Então eu quero, ó Espírito Santo, que nessa noite o teu poder nos ajude um pouco mais, que o Senhor preencha a nossa vida um pouco mais de unção, de virtude, de poder e de graça, para que a tua misericórdia seja sobre a nossa vida e que no caminhar, Senhor, da nossa direção, nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda e nem nos voltemos para trás, mas que nós sigamos em frente, meu Senhor, porque brevemente o Senhor vem. Assim como o Senhor subiu na frente dos discípulos, o Senhor voltará para buscar essa igreja maravilhosa, essa igreja graciosa, essa igreja, meu Deus, lavada, remida no teu sangue. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo Senhor estar aqui em nosso meio, porque é isso que nós queremos todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte. Louvado, glorificado seja Deus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus.